Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista, você sempre conosco neste horário da 1h30 da tarde, programa ao vivo, né, horário do almoço, e a tradição da discussão política, não é, dos debates em cima dos temas que formam a pauta aqui da cidade, da nossa região metropolitana e, claro, os assuntos e temas de interesse nacional também. Lembrando que sempre de segunda a sexta você confere aqui na Santa Cecília TV também a nossa reprise, né, repetição do programa a partir das 20 horas. 8 da noite. Uma série de assuntos importantes, né, estão aí dominando a pauta política do país. Quarta-feira próxima, o julgamento do ex-presidente Lula, o recurso, né, da condenação dele em primeira instância, o julgamento do TRF4, Tribunal Regional Federal 4, lá em Porto Alegre, que pode impedi-lo ou não de disputar a eleição de outubro, agora, né, para a presidência da República. Outros temas importantes, essa novela interminável da posse ou não de Cristiane Brasil, a deputada federal do PTB do Rio de Janeiro, como ministra do Trabalho. Ela que havia sido liberada pelo Tribunal de Justiça, o STJ, na verdade, pelo Tribunal de Justiça, o desembargador cassou a liminar, mas a presidente do STF, Carmen Lúcia, que segue no seu plantão tumultuado, né? Ou plantão tumultuado esse, viu? Parece plantão de pronto-socorro em dia de carnaval. Cassou novamente, impediu novamente a posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Quem está com a gente para fazer uma ampla análise, uma ampla avaliação de todo esse quadro, toda essa situação confusa, com a longa e larga experiência que tem, mais uma vez aqui, nos dando a honra e a satisfação da presença, é o nosso Gastone Rigg, presidiu o PTB estadual, foi líder da bancada, enfim, não é? E tem, claro, como eu disse, uma longa estrada aí na política, no Congresso, enfim. Tudo bem, né, Gastone? Prazer recebê-lo. Tudo bem, eu aqui fico grato pelo convite e pelo convívio que nós sempre mantemos. Sim. Indispensável com esse contato com seus telespectadores. Num momento tão conturbado como esse, o seu programa é fundamental. Muito bem. Obrigado, Gastone, por estar conosco, não é? Está com a gente também para participar desta edição, já colocando aqui devidamente o seu microfone para poder ser ouvido, não é? Visto, ele será, evidentemente, ser ouvido também. Daqui a pouquinho eu apresento, vou lá na ponta primeiro com o Marco Santana, sempre aqui com a gente, atento às redes sociais, às transmissões aqui do Ponto de Vista e a sua participação com a gente também. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, tudo bem. Boa tarde a todos. Sempre um prazer receber o Gastone Rigg, que é um observador atento da cena política brasileira, um protagonista da cena política no passado recente do Brasil, um bom analista político e vai poder nos brindar com o seu ponto de vista aqui no programa. Eu quero cumprimentar você em especial que nos acompanha ao vivo, convidá-la a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, Ponto de Vista com Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Quero lembrar também que o Ponto de Vista pode ser acompanhado em qualquer parte do planeta pela internet, santaportal.com.br/tv. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Muito bem, boa noite para você que está na reprise, o mantra de todos os dias, não é? O programa termina ao vivo às 2h30, até começar a reprise, sabe Deus o que vai acontecer. Estava pronta, não é? A posse para o Ministério do Trabalho, às 9 horas da manhã de hoje, mas aí houve a divulgação da decisão da Carmen Lúcia de madrugada e a posse foi cancelada novamente. Esmeraldo Tarquínio Neto também nos dá sempre o prazer da participação aqui importante, não é? Também sempre antenado com as coisas da cidade e do país. Tudo bem, né, Esmeraldo? Tudo bem, Edgar, tudo bem, Marcos. Mais uma satisfação enorme por estar aqui conversando com o Gastone, que é uma pessoa que faz parte da história da cidade, foi um grande amigo do meu pai, um companheiro político do meu pai. Então, para mim, é uma alegria estar aqui com ele hoje e com vocês também. Muito bem. Lembrando, então, reprise do programa sempre a partir das 20 horas. E o Marco Santana fez o favor aqui de esquecer o Jornal da Orla, né? Mas o Jornal da Orla veio com uma capa importante, né? Nesse final de semana. Santos também esqueci casa, de trazer o meu aqui, né? Santos de casa, a mancada de ambos, né? Mas a capa era Calma Pessoal, né? Justamente em cima daquilo que a gente fez questão de debater, de esclarecer aqui, fizemos um programa didático a respeito da febre amarela com
onde está sentado hoje aqui o Gastone, estava o doutor Marcos Caseiro, aqui onde está o Esmeralda, estava a Ana Paula, que é a chefe da Vigilância Sanitária, enfim, dizendo exatamente tudo que o pessoal resolveu não fazer, não é? Não há necessidade alguma de correria, as vacinas ainda têm escala pequena, enfim, não é? A vacinação começa no estado de São Paulo para valer no dia 25, era 29, o estado antecipou para dia 25, enfim, não é? E Santos, a partir dessa data, então, terá vacina para todo mundo. É isso, né, Santana? Exatamente. A gente percebeu, a gente acompanhou nos principais veículos de comunicação nacional uma correria desenfreada da de saúde em São Paulo, no Brasil. Teve gente que pulando o muro no posto de saúde para tentar se vacinar. Quer dizer, evidentemente que a febre amarela é um perigo real, mas ainda assim não é motivo para pânico, né? Não é motivo para pânico. O Marcos Caseiro e a Ana Paula estiveram aqui, revelaram detalhes da doença, as reais dimensões da doença, informaram em que casos é necessário ser imunizado neste momento e também falaram sobre a campanha nacional de vacinação que vai acontecer, que vai beneficiar toda a população. Muito bem. Semana é decisiva na política brasileira mesmo, ô Gastone? Como é que você encara aí esta quarta-feira tão falada, não é? Tão discutida, tão debatida, ameaças de lá para cá? A presidente do PT disse que para prender o Lula tem que matar gente, repetiu, aí depois disse que não disse, mas já tinha dito, enfim, né? Pessoal marchando em direção a Porto Alegre, parece que não tem muita gente por lá não, né? Pelo menos o antagonista publica aqui um visual ali da cidade, parece que as coisas estão mais ou menos que tranquilas pelos lados de Porto Alegre, que é uma cidade, o Rio Grande do Sul, um estado também bastante significativos ao próprio Partido dos Trabalhadores. Mas queria ouvir você a respeito dessa situação com tanta vivência no Congresso, turbulências enormes pelas quais você passou, né? E agora observando o quadro aí. Olha, eu queria fazer primeiro uma ponderação. O Brasil está dando um exemplo ao mundo e à sua própria história como jamais nenhum país deu em termos de se tornar sagrada e respeitada a democracia, a liberdade. Veja bem, nós estamos na iminência de uma ameaça real, concreta, de mobilização de organizações espúrias, como o Movimento Sem Terra, Movimento Sem Teto, organizações sindicais, ONGs, que já chegam a 700 mil ONGs no país, dependentes de verbas federais e tal. São mobilizações de verdadeiros mercenários que podem ser recrutados, mesmo diante desta ameaça. Nenhuma medida absolutista, nem o governo, nem o Poder Judiciário, nem o Legislativo pretenderam implantar. Ao contrário, está se tomando, e é claro que tem que se tomar por medida de segurança pública, algumas posições. Por exemplo, há só 2 vias de acesso a Porto Alegre, que é a sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ora, é evidente que o Exército e a Polícia Militar e a Polícia Federal haverão de bloquear esses tais ônibus que, se chegarão na terça-feira, porque ninguém aguenta um grande contingente humano por mais de um dia e uma noite, que seja. Ora, isso é a medida máxima que pretende se tomar em defesa da democracia. Veja bem que esse exemplo não aconteceu nunca, em país nenhum. Pelo contrário, quando qualquer desses vacilos ocorre, imediatamente é tomada a medida de estado de sítio, ou estado de emergência, etc. E tal. Nada disso está sendo feito. Aplausos ao povo brasileiro. Tomare que isto também se reflita nas eleições que vamos ter para a presidência da República ao final desse 2018. E queria dizer mais agora. É claro que estamos aqui e eu agradeço muito os elogios que fizeram, porque a única coisa que a idade nos traz é um pouco de respeito dos amigos.
que, claro, são lisonjeiros e amigos. Você os merece. Mas eu quero dizer uma coisa, neste momento, eu que sempre me atrevi a ser cientista político, eu quero dizer que ninguém, neste momento, pode vaticinar o que vai acontecer. Mas, como advogado, como político, vocês como cronistas, sabem que o Tribunal da Quarta Região tem referendado as decisões do Moro na Lava Jato. O relator da Lava Jato, o relator permanente, porque a turma, o Tribunal Regional Federal de lá se divide em turmas. Então, a 8ª turma é que cabe, a ela já estão condicionados todos os processos que venham da Lava Jato. E ali nós temos como relator o Gebran, é um juiz relativamente novo, 52 anos, menino, vem do Paraná, foi promotor público, doutor, mestre em Direito, etc. E eu tenho certeza absoluta, por ter acompanhado as decisões anteriores dele, que ele irá manter, se não elevar, as penalidades aplicadas ao Lula. Porque, apesar de tudo que se pense, o Moro foi muito, eu não diria, foi muito suave ao apenar o Lula. Talvez tivesse até o cuidado para não ser acusado de estar perseguindo, né, ter alguma suspeição ou tendência em relação a ele. O presidente desta turma, que é o Laus, é jovem também, 54 anos, e o relator é do Paraná, o Laus é de Santa Catarina. E ele também tem títulos e entrou pelo quinto constitucional, ele era procurador da República. Portanto, esses 2 votos eu não tenho dúvida nenhuma. Há um terceiro que é o revisor, e o revisor, que é o Paulsen, este também é brilhante, tem doutoramento, tem pós-graduação, mas ele serviu como juiz auxiliar em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, durante 3 anos. E foi dele que vieram algumas suavidades, algumas correções nas sentenças do Lava Jato. Os outros 2 eu não tenho dúvida, que vai ser ratificada a sentença, não há dúvida. O único problema é este voto, que eu faço votos de que seja mantendo a sentença do Moro. 2-1 ou 3-0 é a sua dúvida? Porque 2-1 ou 3-0. Porque se for 2-1, enseja recursos que vão procrastinar o problema da inelegibilidade do Lula. Isso tem que ser definido. Ou ele é elegível ou não é. O que não pode ficar é esse zigue-zague, essa dúvida, esse balanceio, a ordem jurídica, a ordem econômica e principalmente a ordem política não podem sofrer dúvidas. Elas têm que ser estáveis. E, portanto, esse julgamento é fundamental nisso. Não se trata aqui de tomar posição contra Lula ou a favor do Lula. O que é preciso é que o problema seja resolvido. Ou pode ou não pode? Para que tenhamos clareza, estabilidade, para que os eleitores passem a julgar os candidatos por aquilo que eles realmente valham. Esmeraldo, o que pensa a respeito disso? Concorda com eu concordo que nós temos que ter, que o judiciário nesse momento tem a obrigação de fazer o papel de judiciário, né? Em que pese, sob o meu ponto de vista, haver um vício na origem dessa ação que hoje está no TRF4. Por quê? Esta ação, quando o juiz Moro leva para si o julgamento da compra do apartamento do Guarujá, ele vincula, quando ele leva para si, ele vincula a ação à Petrobras e à Lava Jato. Porém, ele não consegue fazer prova disto durante o julgamento dele,
quando ele atribui uma pena de 9 anos e 6 meses. 9 anos e meio. 9 anos e meio. Então, essa é uma observação sobre a tecnicalidade, sobre a processualística e o que é que me preocupa nisto? Quando ele leva para ele o julgamento desta ação e julga, condena, e eu não faço aqui nenhum juízo de valor a respeito da condenação ou não do Lula ou de quem quer que seja nesse processo. Estou fazendo essa observação neste momento assim, né? Então, ele leva e isto vai para o TRF4 e quando chega no TRF4, isso deverá ter termo ou ter termo definitivo ou não na próxima quarta-feira. Mas o fato é que a origem apresenta um vício que não foi comprovado durante o julgamento. E a minha preocupação em relação a isso, Edgar, Marcos e Gastone, é que isto abra portas para que o judiciário faça o papel do julgador de exceção. Em algum momento da história do Brasil, em alguns momentos da história do Brasil, isso aconteceu, não talvez com a velocidade com que as coisas estão acontecendo agora, mas esta é a minha preocupação. Eu li, vi, de certa forma em casa, senti o que é ser vítima de um processo de exceção, de um regime de exceção. Não estou dizendo que nós estamos nesse estágio ainda, não. Muito pelo contrário. Como o Gastone... Você está lembrando de um tempo que não havia, e eu fui vítima disso, eu tive meus direitos políticos suspensos, eu perdi mandato, e eu fui preso 4, 5 vezes, inclusive junto com seu pai, mas nós não tivemos nem processo. Não, mas era isso, eu estava... Não é direito de defesa. Eu estava completando... Não havia processo, foi simplesmente... Canetado e pronto. Eu estava completando com isso, eu estava completando com isso, Gastone. A exemplo do que o Gastone, na sua fala inicial, diz que nós vivemos uma democracia, isso é um fato. Isso é um fato. É diferente do que existiu há 50 anos atrás. Sem dúvida nenhuma, há 55 anos atrás. Não há comparação. O problema é que, se nós não observarmos a história como ela deve ser observada, a história pode se repetir pela falta de atenção de quem a observa. Essa é a observação. Esse é o ponto que eu colocaria inicialmente. Você colocou bem, é verdade. Eu dizia no começo, o importante é que não voltemos a cair na ditadura. É isso. Nós já demos um passo para a democracia, para a liberdade. A corrupção é um problema que nós temos que enfrentar, todas as nações enfrentaram. Sim. Essa coisa de achar que o Brasil é a pocilga do mundo não é verdade. Todos os países passaram por isso. O Japão, todos os primeiros ministros dele ou se suicidaram ou renunciaram. Na Alemanha renunciaram. Na Inglaterra, nos Estados Unidos as acusações foram... Olha, portanto, nós estamos... Aqui o pessoal não costuma fazer isso não, né? Sim, mas nós estamos ultrapassando uma fase e acho que até com muita... Isso é um drama, né? É um drama, é terrível isso, mas nós vamos ultrapassar, eu espero que sim. E vamos nos aprimorar com isso, são lições que a gente vai ganhando. E só queria dizer uma coisa e adendo, porque realmente Esmeraldinho, como o seu pai, é muito arguto e tem uma boa visão política e até jurídica. Mas, sabe, no caso do Lula, não se trata de emendar um ato de corrupção, porque, evidentemente, esse apartamento que não é de ninguém, 3 andares, puseram o elevador, fizeram a reforma, puseram a cozinha. Que diabo? Ninguém é dono, só que quem mandou fazer isso foi a dona Marisa. Muito bem. As provas se desvendaram indicando isso. Ora, e quem fez isso? Se foi a Odebrecht que está envolvida, quais as vantagens? A Odebrecht levou vantagens. E as vantagens no governo, inclusive na Petrobras. Então, quando se trata de corrupção... No caso, a OAS, né? A OAS, no caso. Quando se trata de corrupção, é mais ou menos parecido com o meio ambiente. A gente não exige uma objetividade como o direito exige no dolo ou culpa individual nos crimes comuns. Ela tem mais amplitude, porque a corrupção tanto o corruptor quanto o corrupto,
Eles procuram Não assinam nada, omitir e usam todas as tramas possíveis para ocultar o crime. Então, só essa observação, mas acho que é muito inteligente de sua parte, é isso mesmo. Nós devemos ter muito cuidado e em que pese seja doloroso, os processos, os recursos, etc. Uma curiosidade aqui, você viu nascer o PT, né? Inclusive eu brinquei aqui outro dia, o próprio Fernando Henrique Cardoso esteve com um pé e meio dentro do Partido dos Trabalhadores. Né? Participou da primeira reunião dele. Participou da reunião, exatamente. Depois acabou se mantendo no MDB, antigo MDB, que virou PMDB e agora voltou a ser MDB, não é? Como se isso mudasse alguma coisa. Mas você conhece bem o Lula, teve uma relação muito pessoal com ele. Deputados juntos, constituintes. Constituinte. Deputados constituintes juntos, acompanhou a primeira campanha presidencial, acompanhou a segunda. Fui advogado do irmão dele. Foi advogado, isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Todo mundo. Do Frei Chico, advogado do Frei Chico. Enfim, você concorda, passa pela sua cabeça que tudo aquilo que o Palocci disse é verdadeiro? O Lula realmente tem esse viés aí de enriquecer às custas da mamata, da sacanagem mesmo, levar dinheiro, final de mandato é isso mesmo, vamos botar no bolso, senão nunca mais vamos ter essa chance. Não responda já, a gente vai para um break. É só uma avaliação sua, claro que você não vai ser taxativo, porque há muito tempo você não convive com eles, né? Claro, com o grupo, enfim. Mas eu queria ir para o rápido intervalo. Gastone é uma pessoa que pode nos esclarecer algumas coisas sobre o perfil, não é, do ex-presidente. Voltamos daqui a pouquinho. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Aí, Gastão! Tomando o seu banho, cantando no chuveiro. Não economiza água, vai gastando o dia inteiro. Na piscina ou no banheiro, com a mangueira ou com o chuveiro. Bote a mão na consciência, você é um cara maneiro. Essa água ostentação não combina com verão. Fecha a torneira, não desperdice. Nesse verão, economize água, tome banhos mais curtos, não lave o carro, não use a descarga além do necessário. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. Atingir a maioridade com o título de maior programação regional da sua TV é uma honra. Santa Cecília TV, há 21 anos, a maior programação regional da sua TV. Estamos de volta aqui com o Ponto de Vista, uma satisfação muito grande sempre receber aqui Gastone Rigg, a companhia do Esmeraldo e o Santana, atento aí como sempre às redes sociais, às nossas transmissões e aquilo que você acompanha aí. Eu não quis deixar o Gastone numa saia justa, evidentemente, só queria que ele fizesse uma análise aí desse perfil aí do talvez não, com certeza, né? O mais popular, a maior liderança popular da história deste país, desde que Cabral aportou aqui, que é o presidente Lula, que evidentemente é a notícia, não é? É o foco da política nesta semana. É sempre um perigo. Ai do povo que necessita de líderes para se desenvolver. E Lula não é que foi, ele é mesmo o maior líder popular que esse país já teve. E eu quero dizer uma coisa, eu fui sempre adversário político do Lula, apesar de amigo pessoal dele. O que não se confunde a amizade, o relacionamento, porque ele é um homem afável, é inteligente, ele é muito solícito, delicado, sempre foi comigo, e eu não teria razões de repulsa pessoal. Não tenho preconceitos, eu acho que no campo das ideias
As pessoas podem se opor e no campo humano se relacionarem muito bem. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu não acredito que o Lula fosse tomado dessa ambição absolutamente tresloucada de querer se tornar bilionário, etc. Não é bem isso. Quando alguém chega ao topo do poder, ele sente, pensa, vive, se condiciona completamente diferente do que uma pessoa comum. As coisas materiais não têm mais valor por si mesmas. Por quê? Porque o poder já lhes dá o controle e a obtenção dessas coisas. Portanto, a coisa em si não tem nenhum valor para quem detém o poder. Então, o poder é que toma. E a grande gama de recursos que se apanhou aí, se apanha porque o político fica preparando para o exercício do poder. E assim ele tem que ter caixa para fazer campanha. Por exemplo, todos nós, me permite mais um minuto só, todos nós reclamamos que o governo vai dar verba para partido político para fazer campanha. Isso é uma vergonha. Tirar dinheiro que pode ir para o hospital. Isso tudo é uma bobagem. O governo faz parte do governo. A campanha política faz parte da democracia, a campanha política. Quer dizer, a ação, o processo eleitoral, uma eleição custa bilhões ao país. E quem paga é o governo. Isso não é problema de iniciativa privada. Agora, fazer-se uma coisa pública, tornar-se privada quando se trata do poder, o poder não pode ser privado. O poder tem que ser público. E se é público, todas as coisas que giram em torno da obtenção do poder têm que ser públicas. Daí as campanhas políticas têm que ser subvencionadas com verba pública, sim. E é muito pouco que se gasta. Se acabássemos com essa bobagem de fazer eleições de 2 em 2 anos, eleição municipal, eleição federal, isso é uma estupidez, isso permite, é uma escada política para os políticos que desejam apenas se aproveitar do poder. Fariam todos no mesmo ano? Faz todos no mesmo ano, mais ainda. 4 anos de mandato é muito pouco, por isso veio a história da reeleição. A reeleição é pecaminosa, é uma brutalidade uma governante estar no poder e ele no poder, no exercício do poder, ele concorre com o outro candidato. Isso é uma bestialidade que nós permitimos, além do que esse detentor do poder vai começar a gastar verbas para ganhar apenas a opinião pública, ou comprar a opinião pública. Então, portanto, ele vai desviar verbas substanciais que teriam que ser para a saúde, educação, segurança. Eu concordo com você, eu só não faria as eleições gerais no mesmo dia. 5 anos, não. Eu faria todas juntas aos... Mas você não acha que a eleição presidencial, ela toma praticamente todo o espaço? Ótimo, na medida em que você puder ter um país unificado por um único desejo e não quebrado, porque se você ficar partindo o país, eleição municipal, eleição federal, modificando, quer dizer, confundindo as tendências dessa nação, esse povo não encontra caminhos de mutualidade, caminhos de concordância. Uma única eleição permite que você... Não, uma única eleição no mesmo dia, você fala? De presidente a vereador? Claro, já foi assim. Eu não gostaria que isso acontecesse, não. Já foi assim. O que era pecaminoso, ruim, o que era ruim, é que a eleição feita conjunta era obrigatoriamente ter de votar no mesmo partido. Voto vinculado. Não, isso não. Isso quer. Mas sem a vinculação, você possibilita que o eleitor faça de cima a baixo uma linha que o satisfaça. Agora, você joga numa eleição em que ele tem que escolher deputado estadual e, de repente, ele vai ter que escolher daqui a 2 anos vereadores e prefeitos e faz ainda com que o prefeito transforme a prefeitura numa escada de acesso, ou o deputado abandone o mandato para se candidatar a prefeito. Bom, tudo é péssimo. No que eu havia perguntado a você em relação ao Lula, pelo que você coloca aqui, você acha que é um exagero, que o Lula não é o Alibaba
dos 40 ladrões. Até pode ser que seja, porque Alibaba, como Robin Hood, distribuía as migalhas do que roubava. Mas não é o objetivo dele chegar à presidência para se locupletar, enfiar bilhões no bolso? Não acredito Há um que exagero... fosse apenas o locupletamento pessoal, não era isso. O Gastone deve ser adepto da tese do afinal eu mereço, né? Quer dizer, o Lula, ele realmente, o principal objetivo era ser eleito, fazer o bem para os pobres, acabar com as desigualdades. Pode ser. Lá num certo momento, falou assim, poxa vida, fui eleito, reeleito, elegi minha sucessora, então afinal eu mereço uma vida mais confortável o resto da minha vida. Né? Então, mas isso ele talvez seja isso também, porque isso decorre do triunfo. Agora, o Gastone, eu só queria voltar com relação ao que a gente já falou no primeiro bloco, com relação ao Lula. Muita gente está postando todas as fichas nessa decisão agora de quarta-feira, de que vai realmente sacramentar o destino do Lula e vai definir o quadro eleitoral de 2018. Eu tenho visto muitos especialistas, muitos juristas, muitos analistas políticos falando sobre o assunto. E, na verdade, essa data, esse julgamento realmente tem uma importância, porque vai definir qual é o placar, se ele vai ser inocentado, se vai perder por 2-1 ou 3-0, a partir daí vão ter as consequências. Mas muitos acreditam que uma data mais importante ainda do que essa é 15 de agosto, que é o prazo máximo para o registro das candidaturas. A partir daí, o PT ele tem até esse dia para registrar a candidatura do Lula. E a partir daí que o Tribunal Superior Eleitoral vai se manifestar se aceita ou não essa candidatura dele, se entender que ele, por ser ficha limpa, ele não pode concorrer. Mas a partir daí, o PT, os advogados do PT, o Lula, eles podem recorrer e, através de recursos, podem postergar e ter uma candidatura sub júdice. E, fatalmente, vai conseguir fazer a sua campanha eleitoral. E se lá na frente acontecer um revertério, um revés, aí a situação vai se embolar mais ainda. Então, eu queria saber de você, como é que você analisa essa situação? O Lula, ficha suja, no caso, sendo ficha suja, mas conseguindo um recurso para fazer decolar a sua candidatura, fazendo campanha pelo país, aparecendo na liderança das pesquisas, e aí chega aos 45 do segundo tempo, a justiça decreta que ele, legalmente, ele não pode participar da eleição. Olha, como é que o senhor analisa isso? Você, como jornalista, levanta a bola, mas, veja bem, existe só aí uma falha. Se ele for condenado em segunda instância, ele estará diante de um dilema. Ou ele enfrenta a situação dentro da Justiça Eleitoral, para mesmo com a condenação e com a decisão do Supremo, que é aqueles que forem condenados em segunda instância se tornem inelegíveis, enfrenta esse acórdão e vai para a Justiça Eleitoral, porque ele pode enfrentar. O acórdão não se constitui em matéria júri de júri, ou seja, como lei, não é uma orientação do Supremo. Portanto, ele pode querer enfrentar isso. Aí vem o dilema. Como é que ele fica diante do PT? Eu não acredito que ele vença o dilema. Porque se ele resolver enfrentar, ele corre o risco de pôr o partido dele num precipício. E nessas eleições vão concorrer governadores do PT, candidatos a governadores do PT. Senadores do PT, candidatos a senadores do PT. Até a eleição de 2 senadores, ao que parece. 2. Deputado federal e deputados estaduais. Essa gente toda que fizer campanha para um candidato que, afinal, não consiga o registro, ela sofrerá uma debacle total. Esse partido será arrasado na eleição. Ele não pode fazer isso, ele vai tentar ganhar transferindo seus votos. Mas para isso ele não pode aguardar o último minuto. Então ele tem que construir desde já. Acredito, quer dizer, veja bem, nós cientistas políticos temos que usar o raciocínio dialético. Vamos nos pôr do lado de lá. O que é que nós faríamos? O que é que vai acontecer? Parece-me que vai acontecer isso que lhe digo. Ou ele aceita a situação e constrói uma outra candidatura. E tem aí, por exemplo, eu vejo nos jornais esse nosso enganador aí, Ciro Gomes. Ciro Gomes. Que está daqui, está dali, mas ele está querendo.
agradar o patrão, mas tem a Marina, tem dentro do partido dele, ele tem o Jacques Wagner. Mas tem um outro nome surgindo aí, que tá surgindo nos eventos que tem a presença do Lula, que é o ex-chanceler Celso Amorim, que é o penúltimo a falar no evento antes do Lula. Pode ser. Ele fala depois, inclusive, da presidência nacional do PT, Celso Amorim, Celso Amorim. Foi homenageado pela Thelma aqui. É santista. Agora, então, se comenta muito que seria uma possibilidade de tocar a campanha. Tem. Mas eu gostaria de fazer uma outra referência. Ontem à noite, essa madrugada, eu assisti um programa na TV Bandeirantes, que era com o Meirelles. E o Meirelles aceitou a condição de candidato abertamente e tal. E eu pensava que o Meirelles fosse o candidato de reserva mais forte que houvesse, seja do governo, seja até do próprio Lula. Porque ele foi presidente do Banco Central do Lula. 8 anos. 8 anos. Toda essa política econômica soberba do Lula, ele acompanhou isso. Ele foi o responsável por isso. Eu fiquei decepcionado com a entrevista. Realmente ele não soube como compatibilizar a atitude, digamos assim, reacionária de direita, né, rigorosa de economia a favor das classes empresariais, com a atitude dele em abraçar essas forças como seria o PT e tal. Mas ele quis ser agradável a eles e ao próprio PT. E fiquei muito decepcionado. Portanto, esta candidatura, sim, eu acho que poderia fazer alguma sombra ao Geraldo Alckmin. Mas estou vendo que o caminho está se abrindo e nada a não ser que o Lula seja absolvido. Esmeralda, e você pensa o que a respeito desse tema todo? Me parece que se o Lula realmente... É uma questão bastante complicada. O Gastone coloca bem, né? Porque ele pode, nessa situação, sacrificar por completo o PT e jogar o PT numa situação aí irrecuperável definitivamente, né? Então teria que construir, quem sabe, um outro nome. Seria suicídio. Né? Suicídio político e enfim, inviabilizar completamente o partido que ele mesmo criou. Né? A única coisa que o político não faz é suicidar. Né? O Geraldo sabe disso. A não ser no Japão, por vergonha. Eu comento vai querer. Agora, me parece claro que nós vamos ter aí, sei lá, 7, 8, 9, 10 candidatos à presidência da República. Se o Lula realmente não se confirmar a candidatura. Né? Na sequência da pergunta que o Marcos fez para o Gastone, eu diria o seguinte, eu queria dizer o seguinte, quando o Marco desenha esse cenário, ele fica um cenário muito fácil, porque tudo leva a crer que ocorrerá um desfecho na quarta-feira. O fato é que a política não é dependente do Poder Judiciário. A política, ela independe de qualquer outra manifestação humana. E cria fatos isolados. E cria fatos isoladamente. Então, assim, isso era essa observação. Mas o que eu acho é o seguinte, é que o Lula teve a chance de ter um ato irresponsável uma única vez na vida e deu no que deu, que foi ter escolhido a Dilma como candidata a presidente em 2010 e não ter tido condições políticas, porque a política se faz destas formas, ou não se realiza da forma como a gente quer, porque se a gente quisesse isoladamente, né, Gastone, isso tudo seria o melhor cenário para cada um. Que foi ele não ter conseguido impedir a candidatura da reeleição dela. Em que pese isso, do ponto de vista da economia, ia ter ali o mesmo efeito. Mas o fato é que, Edgar, por isso que eu digo que ele não tem direito a um segundo ato irresponsável. E não é possível que só candidaturas mais à direita ou candidaturas de centro-direita estejam representadas na campanha. O leque democrático exige, ele determina que, porque senão não é democracia,
ele determina que todas as correntes de pensamento e tal estejam representadas. Eu tenho uma tese de que não dá para você ter um número de partidos que nós temos, mas o fato e sem dúvida nenhuma, o Lula é o lumiar da posição de esquerda, né, da posição de centro-esquerda no eventual segundo turno. Então, ele não tem essa possibilidade de cometer um ato irresponsável. Portanto, se ele entender que é possível fazer uma outra composição para que o centro-esquerda esteja representado no primeiro e no segundo turnos, aí sim eu não tenho dúvida de que ele não avançará nesse... Você terá aí já Ciro Gomes, Marina Silva, um próprio candidato... Marina Silva acho muito difícil se reconciliar com o PT, né? Porque inclusive ela apoiou... Você tem que ter candidaturas responsáveis, candidaturas exequíveis, né? Candidaturas que você possa levar até o final, porque o Ciro e a Marina... O Ciro, como bem disse o Gastone, o Ciro é uma caixa de surpresas aberta, né? Ele não deixa fechado, ele deixa aberta porque é mais rápido para se manifestar, para falar as coisas que ele fala. Explodir então, logo uma vez, né? E comprometido com tudo que é de pior. E tem a Marina Silva também, que tem 22 milhões de votos, né? Nas duas últimas eleições ela conseguiu esse patamar, que é absolutamente respeitável. Quem ronda, diria o seguinte, é como a gente é metido a ser cientista político, de brincadeira, eu daria um palpite. Eu acho que se ele não conseguir uma absolução ou algum recurso mais válido, ele haverá de tentar até abril ou maio e tal, deve tentar alguma coisa. Mas se não conseguir, eu penso que dentro da grei petista há um nome indiscutivelmente limpo e de um homem de bem que é o Haddad. Fernando Haddad? Fernando Haddad. É um processo agora aberto contra ele aí, mas Caixa 2 também, isso, sei lá. Mas não me parece também uma pessoa correta. Um envolvimento real, efetivo, e foi um prefeito que trabalhou bem em São Paulo, deixou um nome, depois é jovem, tem uma boa figura, um bom discurso. Eu palpitaria por aí. Ele parece mais tucano do que petista. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho para saber o seguinte. Fernando Collor de Mello lança sua candidatura neste último final de semana, hein? Olha onde fomos parar. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Aí, Gastão! Tomando o seu banho, cantando no chuveiro. Não economiza água, vai gastando o dia inteiro. Na piscina ou no banheiro, com a mangueira ou com o chuveiro. Bote a mão na consciência, você é um cara maneiro. Essa água ostentação não combina com verão. Fecha a torneira, não desperdice. Nesse verão, economize água, tome banhos mais curtos, não lave o carro, não use a descarga além do necessário. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. Santa Cecília TV apresenta encenação da Fundação da Vila de São Vicente. Hoje, ao vivo às 8h30 da noite, no aniversário da cidade. O maior espetáculo em areia de praia do mundo. Ao vivo e exclusivo, direto da praia do Gonzaguinha. Um show de iluminação, com participação de atores da cidade e atores e personalidades de renome nacional, como Felipe Simas, André Coelho, Iris Stefanelli e Tami Miranda. Hoje, às 8h30 da noite. Realização, Prefeitura Municipal de São Vicente. Produção artística e executiva, ADESAF. Promoção, Santa Cecília TV. Muito bem, sequência aqui do ponto de vista. Eu fechei o bloco passado levantando essa bola aí que pingou no último final de semana, agora sábado, né? Uma declaração do Fernando Collor de Mello, senador da República por Alagoas, ex-presidente da República, como todos se lembram, sofreu o processo de impeachment em 1992. Gastone Higg era deputado federal, era da bancada governista, não é, Gastone?
O meu partido era. O PTB era da bancada governista. Eu já não era mais. Não era mais, né? Mas o partido era. O Collor realmente foi Ele tentou levar a República de Alagoas para a República Federal do Brasil e a coisa não funcionou. Tinha o PC Farias, que era um tipo de um Mas a alternativa ali foi esse problema. Era o Lula de um lado e o Collor de outro. Foi a polarização. Eu não poderia ser jamais Lula, porque desde o início a posição foi sempre contra ele. E agora, o Gastone, você vê o Collor está jogando aí para ver o que, o Collor que acontece? O Collor já era. O Collor é alguém na República Alagoana. E vamos dizer uma coisa, não há estado que tenha maior proporção de funcionalismo público do que Alagoas. Não, é? Não. Maceió dizia-se o seguinte, que em cada 3 adultos, 1 era funcionário público. Não, mas parece que é uma pesquisa real. Incrível isso. 33%. Uma coisa inacreditável, realmente adultos em condições de trabalho, em cada 3, 1 era funcionário público. Então, é um estado caótico, né? diferente. Caótico. Não se esqueça que foi lá que vicejou o nosso maior cangaceiro, né? Lampião. Virgulino Ferreira. Que morreu lá em Alagoas. Né? Portanto, aquela República de Alagoas, e eu não digo dos alagoanos, que é gente boa, tanto alagoanos, sergipanos, é uma região de gente maravilhosa, né? Mas realmente é um estado muito perigoso em relação aos seus dirigentes. Marcos Santana, tem questionamentos aí? Isso, Uriel Vilas Boas, ele está indignado com a insistência do governo Temer de nomear ministro do Trabalho. Ele pede para a gente comentar essa situação, que ela tem em seu currículo atitudes inadequadas como empresária. Você tem muitos admiradores, sabia isso, né, Gastone? Muitas pessoas de Santos admiram o seu. Nós 3 aqui admiramos muito a sua capacidade intelectual, sua inteligência, enfim. Um dos personagens que fazem parte aqui do nosso time é um fervoroso admirador seu, que é o Aldo Neto, né? O Aldo emenda aqui perguntando o seguinte: você se arrepende de ter deixado a presidência nacional para o Roberto Jefferson? Mas eu acho que você não foi. Você chegou a ser presidente nacional do PTB, né? Fui presidente e líder, o mais longevo líder de partido. Mas eu não entreguei para ele, não. Jefferson, né? Eles me tomaram. O Roberto Jefferson, que foi meu vice-líder durante 8 anos, foi meu vice-líder. Eu ensinei a ele tudo. Ele não sabia nada. Era eu tinha como primeiro vice-líder Solon Borges dos Reis, que atuava nas comissões. E o nosso Bob Jefferson, que atuava no plenário. Durante 8 anos eu fui líder deles e, na realidade, conheci-o bem. E quero dizer que aqui no episódio há 2 coisas diferentes, um pouco parecido com aquilo que o Luiz Beraldo aqui argumentou. Uma coisa é o leitmotiv, ou seja, o motivo que se está erigindo para impedir a filha do Roberto Jefferson de ser ministra. É claro que o motivo realmente é irrelevante. Não tem sentido que uma pessoa não possa ir à Justiça do Trabalho, disputar, contender ou com uma empregada doméstica, você não pode ter uma reclamação trabalhista de alguém e tal. E perdeu a reclamação, pagou e tal, pronto. Isso não significa condenação. Quando se fala em condenação, é condenação por crime, condenação por infração real, quer dizer, aí é contrato entre as partes. Então, o motivo que está sendo argumentado é um motivo apenas aparente. O motivo real é que falta compostura, falta, digamos assim, ética, moralidade na nomeação da filha do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson é um homem que foi preso, não só preso, mas processado, cassado pela Câmara, democraticamente, com direito de defesa. Prestou um serviço ao país, mas... Sim, prestou serviço através da delação. Da delação, o pessoal, então você vai dizer que também são heróis aí, os donos Não. Dessa aí, como é que chama essas empreiteiras aí do Estado? Não. Mas eu diria o seguinte, não é isso não. É que ele nessa situação continuou governando o PTB.
aliás, governou o PTB, um PTB que foi aliado do governo permanentemente. Não é? Quer dizer, viveu à sombra. Então, o governo deixou-o viver na base de uma espécie de uma transação. E que a gente sabe que se faz no Congresso, e lamentável. Ora, utilizar-se esse poder de fogo neste momento, uma pessoa, uma figura como a do Roberto Jefferson, que em que pese eu tenha me relacionado muitos anos com ele e tal, que nesse momento ele não poderia, em qualquer país do mundo, estar desenvolvendo atividades políticas, Claro. colocar a filha, porque ele vai ser candidato a deputado federal, a filha é deputada federal. Sim. Então ele temendo uma divisão de votos e tal, uma situação qualquer no Rio, ele coloca a filha como ministra, como se fosse dono de um partido, dono daqueles votos, 18 votos que tem o PTB. Ora, a situação em si é que é imoral. E, portanto, a justiça o que está fazendo não é aplicar o direito na letra fria da lei, e sim o direito subjetivo que existe de pretendermos que na política haja moralidade, haja ética, haja respeito. Gastão, você não acha, de um certo modo, perigoso o Poder Judiciário ter que interferir numa questão que, como o senhor falou, é ética, perigoso, moral, sim. em vez de Muito seguir a lei? Porque, por exemplo, temos vários exemplos por aí, eu posso até citar um exemplo aqui em Santos, de que juiz determinou o preço de tarifa de ônibus, quando na verdade... Passado, né? Não, impede ano passado que e agora, de impede novo. que faça... E o desembargador agora, novamente, ele sugeriu, entre aspas, que a prefeitura estabeleça como preço apenas o reajuste da inflação. Quando existe uma planilha de custo. Olha, isso se chama magistradura. A magistradura é a pior das ditaduras. Ela existiu durante algum tempo, os romanos a inventaram. Os cônsules romanos, que eram os chefes do poder, eles também eram juízes. Eles julgavam. E foi o pior momento do Império Romano. Foi realmente quando se dá o massacre, a condenação dos cristãos, a morte nas arenas, porque mistura essa figura como com Cristo, o julgamento de Cristo. Quer dizer, quem julgou? O mesmo que condenou. Não foi o povo, ele fez aquela mise-en-scène apenas, mas Pilatos é quem prendeu, julgou, condenou e executou. Fez tudo. Então, realmente, essa magistratura é muito perigosa. Mas, em alguns momentos, como esse que nós estamos vivendo, melhor que seja a magistratura atuar do que as Forças Armadas. Porque a atuação das Forças Armadas irreversivelmente nos conduzem à ditadura. Porque o comando é unificado. Então, não tem jeito. Já no Poder Judiciário, quando acontecem essas invasões, você sempre tem um tribunal superior, tem vários juízes, enfim, essa coisa Recursos, se dilui. caminhos, enfim, muitos caminhos e se dilui e acaba com uma convergência. O poder, por mais que faça, o Poder Judiciário tem que obedecer à lei. E o Poder Judiciário não poderá fazer lei. Quem pode fazer lei é o Congresso. Então, mesmo saindo dos trilhos, às vezes, eu acredito que seja muito mais fácil voltar aos trilhos e acompanharmos a magistratura do que a ditadura militar. Mas eu acho que o presidente Temer ele vai acabar... Sim, ele não tem sei o que vai acontecer. Não tem força. Ou alguém... O presidente Temer está aí, na verdade, como um náufrago, agarrando-se ao último tronco que está boiando. Mas vai ser obrigado a desistir. Ou, se não desistir, não vai nomear, porque agora a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, derruba. Mas olha, ele deve eliminar estar muito derrubada. contente com isso, viu? Você acha? Eu acho que sim. Ele não queria que a mulher fosse... Não, porque... Mas ele vai ficar acéfalo lá, o ministério, Não, como se isso precisasse. porque- Mas É esse inacreditável isso. Que Não, eu vou dizer uma estão coisa sem ministro diretamente. e não está fazendo falta nenhuma. Não, ele nomeando a moça, a Cristiane menina, Brasil. a filha do Jefferson. Roberto, ele estaria, na verdade, tendo que pagar 2 vezes, porque ele ia ter depois que dar também aos 18 deputados o seu quinhão. Agora, como a moça foi impedida, ele
dará um quinhão só para todo mundo. Olha, eu nomeei e tal, mas a justiça nomeia. Então agora vocês arranjam aí um nome da bancada e tal. É uma boa solução, pronto. E é curioso que isso esteja acontecendo no país no ano em que os direitos trabalhistas foram, no ano posterior a que os direitos trabalhistas tenham sido feridos de quase morte, porque você teve você alterou a relação entre o empregador e o empregado. Quer dizer, ainda está numa fase de acomodação, mas, de qualquer forma, houve um grande impacto. Você as entidades representativas. Isto. Esse é que é o problema. Que, na verdade... Que também já não fazia o papel que deveriam fazer. A multiplicação de sindicatos só para receber dinheiro. Isso não dá. Né? Não dava para sustentar. Não, então é um momento de transformação, de fato, terrível que estamos atravessando. Mas estamos indo. Mas acho que Lá na Vevá, né? Acho que a nomeação da deputada, especificamente da deputada filha do Roberto Jefferson, que será candidato e que muito provavelmente vai ser eleito e que vai voltar a representar cidadãos ou do Rio, de São Paulo, estou em dúvida se ele vai ser candidato por aqui, por São Paulo. Por aqui acho que ele não tem chance. Só que ele vai enfrentar um presidente que será eleito pela maioria. Exato. Aí... Agora é diferente. O presidente que entrar, vai entrar com toda essa força. E olha, e vemos entrevistas permanentes. Cada vez mais o povo está influindo diretamente no poder, e principalmente no legislativo. As mensagens que venham com apoio popular, elas estão sendo aprovadas. Eu espero, Gastone, que nós tenhamos um resultado em 2018 melhor do que todos os outros anteriores. Seguramente vamos. Espero que sim. Seguramente vamos. Porque nós merecemos isso, sabe? Eu acho que a gente teve tantas más experiências, tantos maus exemplos. Espero que a gente tenha sucesso nessa eleição. Gastone, você acha que essa reforma trabalhista ela veio em bom momento, ela tinha que ser feita dessa maneira? Porque acho que a opinião geral aqui é que algumas coisas deveriam ser mudadas mesmo, mas ela foi meio goela abaixo, né? O Esmeralda usou uma expressão muito apropriada, acomodação. Temos que primeiro deixar que haja uma acomodação para verificar. Porque o que eu verifiquei de ponto, veja bem, eu fui, que é ruim a gente falar em nome pessoal, mas me desculpem, sem falsa modéstia. Eu fui o deputado federal que mais emendas de natureza social e trabalhista não só apresentou, como aprovou. 1/3 de férias, um aumento de 25% para 50% de horas extras. Olha, 44 horas semanais de trabalho ao invés de 48. E fui por aí, várias. A equiparação do trabalhador avulso ao trabalhador de vínculo permanente. E dezenas. E, portanto, me preocupou muito no primeiro momento, porque eu não li em nenhum lugar o diabo da proposta do governo. Ela não existia, tinha ido para o relator, tinha sido modificado e tal. Mas eu consegui, finalmente, meu neto me ajudou, e nesse negócio de internet levantamos. Eu fiz uma comparação. Nenhuma dessas medidas afeta os direitos e garantias sociais que a Constituição consagrou. Isso é muito importante, porque nenhuma Constituição no mundo escalona tantos direitos sociais e trabalhistas quanto a nossa, todos. Desde aviso prévio, e nenhuma das medidas atuais modificou o que ali estava. Portanto, isso já me deixou um pouco tranquilizado. O segundo é o seguinte, vamos experimentar, será que já temos condições dos trabalhadores negociarem corporativamente em cada empresa, diretamente com o seu empregador, ou não? Ainda não temos uma resposta, porque isso vem sendo feito falsamente por sindicatos. Sindicatos que se vendem, sindicatos que não representam coisa nenhuma, mas que é fácil. Alguns sindicatos, sim, mas em geral sindicatos de esquerda que atuam nas reivindicações com objetivos políticos, o que também está errado, sabe? Então vamos ver essa experiência. Se não for boa, eu me atrevo a dizer, olha, que vamos aguardar. Eu espero que os trabalhadores já tenham a maturidade suficiente para poderem negociar. Porque eu tenho uma tese, para mim, empregado de vínculo permanente
é um escravo. Ou seja, é a escravidão, digamos, amenizada. Porque ele tem que se apresentar às 7 horas da manhã, se não apresentar, tem castigo. Ele tem que sair ao meio-dia, tem 1 hora para comer, se não, tem castigo. Sai às 5 horas da tarde, tem castigo. E pior, tem o castigo público, tem que ir de condução, levar 1 hora, tem que acordar. Olha, é um inferno, ele é um escravo. E o que ganha? O que ganha é o suficiente, quem sabe, para comer. Porque se levantarmos a média salarial brasileira... É baixíssima. É abaixo do nível da subsistência. Portanto, ele às vezes chega a ser menos que um escravo. Sem dúvida. Agora, o que eu quero dizer é que, por causa disso, eu defendia muito o trabalhador avulso. Os sindicatos de avulsos. Os trabalhadores pertencem ao sindicato, você precisou de mão de obra, pede para o sindicato manda e tal. Então, esse trabalhador, sim, ele não se sentindo bem, ele não trabalha, ele não vai ter punição. Entende? Ele ganhe por produção, quer dizer, se ele produz mais, então até a meritocracia se estabelece. Quem produz mais, ganha mais e tal. Mas como nós temos esse tal vínculo permanente, eu acho que foi um arremedo de proteção que disfarça uma escravidão do homem. Gastone Rigg, prazer sempre receber você aqui. Precisamos trazer o Gastone mais vezes aqui, o programa voa, né? Obrigado. Passa assim num tiro. Quando a gente traz uma figura de inteligência, quando o Gastone nos empresta a sua inteligência e a experiência de ter convivido tantos e tantos anos no Congresso Nacional. Obrigado, até uma próxima, viu? Foi ótimo. Eu costumo dizer sempre que o diabo não é sábio por ser inteligente, mas sim porque é velho e experiente. Obrigado, Esmeraldo, sempre com a Obrigado. gente. Marcos Santana acompanhando sempre as redes sociais. Segunda a sexta, 1h30 da tarde, ponto de vista aqui ao vivo. E a nossa reprise às 8 da noite. Valeu, obrigado, gente. Tchau.